oitavo ano, chegamos a mais uma aula de Revolução Francesa, período napoleônico, e agora nós vamos tentar entender, né, dando continuidade à nossa aula, sobre o fim da Revolução Francesa e o fim também da Era Napoleônica, né? Porque tudo um dia chega ao fim. Inclusive essa quarentena vai chegar ao fim. Não sabemos quando, mas chegará. Vamos lá. Vamos prestar atenção um pouquinho aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui em preto, qualquer coisa vocês dão um zoom aí depois no videozinho de vocês. Eu tenho aqui, ó, Portugal. Foca nisso aqui, presta atenção nisso aqui, porque Portugal vai ser um dos países que nós vamos estudar no nosso próximo capítulo, tá bom? Nós vamos entender como que Portugal vai passar por alguns problemas causados pelo Napoleão. Olha, professor, Napoleão da França, o que tem a ver com Portugal? Tudo, tá bom? Então vamos lá. A França, como nós vimos, tá aqui, ó, França. Tem uma França aqui, né? Esse pedaço aqui, França, gravem bem. Uso o mapa porque mapa, gente, é importantíssimo. Estão todos aqui para as nossas aulas. Ela estava passando por um processo de revolução. Nós já vimos nas aulas passadas que essa revolução começa com quem? Como que ela começa? Com a insatisfação do terceiro estado, que pagava muito imposto para o primeiro e para o segundo. Recapitulando: primeiro estado, clero; segundo estado, nobreza; terceiro estado, quem era? Quem era o terceiro estado, gente? Pensa aí comigo. Se o primeiro estado era o clero, o segundo era a nobreza, quem que fazia parte do terceiro estado? Eu esqueci quem faz parte do terceiro estado. Terceiro estado era a maior parte da população francesa, compunha cerca de 98% da população francesa. E quem era essa galera do terceiro estado? Eram trabalhadores camponeses, que a França ainda era rural no início da Revolução Francesa, não totalmente, mas era bem rural em relação à Inglaterra, tá? Outra coisa, alguns banqueiros, burgueses, comerciantes que estavam subindo economicamente, né? Eles faziam parte desse terceiro estado. Então essa galera pagava imposto para o primeiro e para o segundo, que não pagava imposto para ninguém. E aí vai ter aquela confusão entre esses três estados aí, né? Isso é importante a gente fixar, porque foi isso que gerou um sentimento no povo, que não partiu do povo, partiu dos intelectuais da época, influenciados pelos ideais iluministas. Não podemos esquecer que a história está interligada, um assunto com o outro. E aí esses ideais iluministas vão influenciar as ideias da Revolução Francesa, principalmente a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Tá bom? Sangue será derramado aí, gente. Muito. Foi pouco, não. E agora, nós vamos tentar entender, nessa nossa revisão, que é uma introdução ao final da Revolução Francesa, a importância de Portugal aqui nesse período. Vocês estão vendo que Napoleão, o que ele faz? Ele, depois que a Revolução estoura, depois que o rei perde a cabeça, a rainha também é guilhotinada, depois que se estabelece tira-se a monarquia absolutista e agora nós temos um novo governo, mas que governo era esse? Não tinha presidente na França, não tinha um líder na França. Na aula passada eu falei quem vai liderar? Napoleão Bonaparte. E aí o Napoleão vai se coroar imperador, né? Coroa a esposa dele, a Josefina. Primeiro ele coroa a Josefina, depois ele se coroa.
Isso na presença do Papa. O Papa, que era a autoridade da igreja, que representava uma união ali, né, dos fiéis, que trazia um certo conforto para o povo, que era a igreja, e o Papa representa a igreja, desde essa época, né, a igreja católica. O Papa não coroa o Napoleão, é o próprio Napoleão que se auto-coroa, ele pega a coroa e se declara o imperador da França. Mas como ele se achava o bom, né, uma hora esse bom aí não vai dar bom, não, vai dar ruim. Aí ele acaba perdendo uma das batalhas, como eu já falei para vocês na aula passada, ele perde a batalha, né, para a aliança lá entre Prússia, Rússia, Inglaterra, Suécia. Eram 5 países que se uniram para poder derrotar o Napoleão. O Napoleão acaba saindo do poder, ele se retira para não sofrer maiores consequências e se exila, vai embora. Mas agora, na aula de hoje, passando essa retrospectiva, nós vamos olhar para cá. Esquece o mapinha aqui um pouquinho, vem pro quadro aqui comigo, ó. Fim da Revolução Francesa. Isso já é um fato. A Revolução chegou ao fim, está no seu finalzinho. E fim da Era Napoleônica. Tá? Perdeu a batalha, teve que sair da França, teve que deixar o posto de imperador. O que vai acontecer agora? Nós vamos ter alguns governantes da França, que era a galera lá, os girondinos, vão continuar governando a França. Né? Não tem presidente ainda na França, tá, gente? Não é uma monarquia, mas também não é um sistema presidencialista, tá bom? A França, ela vai ter como sua grande rival a Inglaterra. Por isso que eu citei aquela aliança na última aula dos 5 países. O que a França queria? Enquanto Napoleão ainda estava ali, vencendo as suas batalhas, né, suas guerras napoleônicas, o único país que a França não conseguia atingir era a Inglaterra. Portugal e Espanha são países agora que não importam muito para esse período. No mapa do PowerPoint que vocês vão assistir, vocês vão ver que a França, ela vai avançando, Napoleão vai anexando territórios cada vez mais, e aí nós vamos ter uma coisa muito interessante aqui. Não consegue pegar a Inglaterra. Arqui-inimigas desde sempre, não consegue. E o que vai acontecer nesse período aqui? Né? A França fala, poxa, se os ingleses continuarem, né, avançando economicamente, não vai ter vez pra gente. Apesar do exército francês ser um exército muito bom em terra, ele era o exército nesse período aqui. Não tinha nenhum exército que freava o exército francês, tanto que precisou de uma união de outros países para barrar o exército francês, para vocês terem noção. Então, por que o exército francês invadiu a Inglaterra? O que estava acontecendo então com a França nesse período? Vamos tentar entender o que estava acontecendo na Inglaterra nesse período. Vamos retroceder um bocadinho as nossas aulas. Inglaterra, berço da Revolução Industrial, a pioneira, a primeira a se industrializar. Se é a primeira a se industrializar, é a primeira a ter dinheiro. É a primeira a conseguir fazer ali o capital girar, o capital dinheiro, né, a grana girar. De que forma? Nos portos comerciais. A Inglaterra, enquanto a França dominava em terra, né, a Inglaterra, meus amores, dominava nos mares. Ela é chamada de Senhora dos Mares, a dona dos mares, não tinha para ninguém, tanto em batalhas quanto em negociações. E aí agora nós vamos ver uma coisa muito interessante. O senhor Napoleão Bonaparte, antes dele chegar a renunciar, né, e sair do seu governo de imperador da França, ele irá decretar uma coisa
chamada bloqueio continental. Que isso, professora? Eu sei o que é bloquear uma pessoa no Instagram, no Facebook. Eu sei o que é bloquear. Mas o que é um bloqueio continental? Nós vamos ver isso agora. O que é bloqueio continental? Vamos então entender o que foi o bloqueio continental. Que bloqueio foi esse? Quem bloqueou quem? Aonde? Quando? Né? Que a gente, hoje em dia, a gente tem essa ideia de bloquear na internet, né? Mas nessa época não tinha internet. Então agora eu vou aproximar vocês do quadro e eu quero que vocês prestem atenção nessa obra de arte da professora Roberta. Tô brincando, tá, gente? É só uma representação desse mapinha aqui, ó. Do que seria isso aqui, tá? É mais ou menos isso aqui do livrinho de vocês, da página 338, para vocês entenderem o que foi o bloqueio continental. Vamos lá? Show, né? Não se preocupem com a professora, que o que importa aqui é que vocês entendam isso aqui. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, França. Isso aqui tudo foi território que o Napoleão conquistou para a França, tá? Todo esse pedaço aqui foram as fronteiras que o Napoleão rompeu e aí conseguiu chegar aqui, né? Ah, professora, aqui embaixo nós temos a Espanha, Portugal e aqui em cima Inglaterra. Tá, mas você falou lá, separou a Espanha e Portugal. Realmente, Espanha e Portugal eram potências que não eram muito importantes nesse período. Economicamente, a França não estava preocupada com eles, não. A França estava preocupada com a Inglaterra. E aí, o que vai acontecer? O Napoleão vai decretar isso aqui, o bloqueio continental. Ele vai decretar a todos os países da Europa, do continente europeu, que mantinham comércio com a Inglaterra, que era a rainha dos mares, tanto em guerra quanto em matéria de comercialização. Todo porto de todo país, porto é onde chegam os navios, né? Todo porto de todo país, nesse período, todo estado europeu nesse período, tinha a presença de um navio inglês, fazendo o quê? Colocando mercadoria, entregando mercadoria, comercializando e vendendo, né? Cash money, revolução industrial, Inglaterra a todo vapor em todos os sentidos, rainha dos mares literalmente. Aí o Napoleão não consegue frear isso aqui. Ele fala, eu vou ter que barrar a Inglaterra de algum jeito. E qual é o jeito? Já que eu sou o imperador da França, ele ainda não saiu, tá, gente? Ele vai sair, calma que ele vai sair. Já que eu sou o imperador da França, o que eu vou fazer? Eu vou baixar um decreto é uma lei, tem que ser obedecida, né? Dizendo que todos os países que mantêm relações econômicas com a França não vão poder mais comercializar com a nossa Inglaterra, que também está no continente europeu. Só que alguns desses países não vão obedecer esse bloqueio, tá? Esse decreto. O que é o bloqueio? Ele vai fechar o mar Mediterrâneo aqui, os mares, vai fechar todos os portos onde a Inglaterra tinha acesso. E vai permitir apenas que esses países comprem de quem? Da França. Então, o Napoleão queria o cash, o money, o din-din, a mesada toda pra cá. Entendeu? Então, isso foi bloqueio continental. Países obedeceram? Obedeceram. Por quê? Porque tinham medo, tinham muito, mas muito medo que o Napoleão, que era o líder de um dos maiores exércitos firme em terra, avançasse e acabasse ocupando o seu território, né? E realmente,
o país que desobedecesse, ele conseguia invadir. Foi o que ele fez com Portugal. Portugal desobedeceu esse bloqueio continental e aí foi invadido pela França. E aí no próximo capítulo do livro de vocês vão ver o que resultou isso aqui. Vai resultar na chegada da família real aqui no Brasil. Colônia de quem? De Portugal. Tá, professora, e a Inglaterra, como que ela fica nesse sentido? A Inglaterra, meus amores, ela vai continuar vendendo, lucrando, ganhando, porque ela era a rainha dos mares, não tinha para ninguém. Ela vai fazer aquela famosa aliança que eu já falei para vocês na aula passada, com Rússia, Prússia e Suécia, se eu não me engano, é a Áustria. E essa aliança vai derrubar a França. Agora, na próxima aula, nós vamos ter a paródia da Revolução Francesa. Mas antes, eu vou deixar uma outra forma de explicação do bloqueio continental. Eu fiz no quadro, rabiscando um pouquinho, bem, né? Mas vocês vão ter em forma de slide também, para vocês conseguirem visualizar melhor essa ocupação territorial do Napoleão e esse bloqueio continental. Agora vamos voltar? Vamos? Ok, então, oitavo ano. Vamos lá. Nós estamos dentro da Revolução Francesa, cujo lema é liberdade, igualdade e fraternidade para todos, né? E aí, vamos dar uma olhada no mapinha do bloqueio continental. Esse mapa é um mapa histórico da Europa em 1812, onde o apogeu do Império Napoleônico estava em alto. O que é apogeu? Estava no alto, estava no auge, Napoleão estava dominando tudo. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é o Império Francês. E aí, esse império aqui estabelecia comércios, né? No caso, a França vai se tornar império por um tempo, mas logo esse império cai, como nós já vimos, né? E aí nós temos aqui no cantinho, ó, Reino da Espanha, Reino de Portugal. Eram reinos ainda. Nós falamos países para ficar mais claro, né? E aqui em cima, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Inglaterra está aqui, ó. Inglaterra está aqui. Vocês estão observando que Portugal e Espanha estão mais para cá e não está nada amarelo nesse pedaço aqui? Não era interesse dos franceses ocupar aqui, eles não tinham relações de respeito, de mútuo respeito com esses reinos aqui. Então, o que vai acontecer? O único interesse que eles têm é que tanto a Espanha, quanto Portugal, quanto qualquer outro país aqui do continente europeu não comercialize com a Inglaterra. O que estava incomodando os franceses, principalmente Napoleão, era a Inglaterra. E aí nós vamos ver agora o que foi esse bloqueio continental. Nós temos aqui a Inglaterra, né? E nós temos aqui de novo a França em 1792, territórios anexados por Napoleão. Olha só, nós tínhamos lá no outro mapa esse pedacinho aqui. Olha os territórios que ele anexou. Vamos lá no outro mapa ver que territórios são esses. É tudo isso aqui, ó. Vocês estão conseguindo entender? Tudo que está rajadinho foi anexado por Napoleão, tá? Uma de suas guerras napoleônicas. Aqui nós vamos ter a Inglaterra, ó. Ou seja, Portugal está aqui, Inglaterra está aqui. Economicamente, Portugal e Espanha não importava para a França, importava de outras formas, de forma comercial, porém não incomodava tanto, tá? O que vai acontecer? Ele decreta esse bloqueio. O que é o bloqueio continental? Foi um decreto, uma ordem dada por Napoleão Bonaparte que determinava que todos os países europeus deveriam fechar seus portos e romper relações comerciais com a Inglaterra. Então, a Inglaterra incomodava muito, porque ela era a rainha dos mares, conforme eu falei.
E aí, ó, por que a Inglaterra? Por serem rivais desde os tempos lá da antiguidade, desde antes desses países se tornarem países, né? Eles já existia uma rivalidade entre a França e entre a Inglaterra. E nós vamos ver agora Inglaterra contra a França. Não é Copa do Mundo não, hein? É história isso aqui. Vamos ter. A Inglaterra foi a primeira a se industrializar, isso incomoda a França. E a França, apesar de estar avançando e anexando territórios, ainda possui uma herança bem camponesa. Muito pouco, né? Mas ainda tem. Ou seja, a Inglaterra estava anos-luz na industrialização. O exército francês em terra era imbatível, não tinha para ninguém, já falei isso. Ninguém conseguia barrar os franceses em matéria de anexar território, ir avante, guerrear. Só que, porém, no mar, a Inglaterra dominava, principalmente na área comercial. E nas guerras navais também. Ela era a senhora, dona dos mares, né? Então, gente, que fique claro aqui pra gente uma coisa. Essa rivalidade da França com a Inglaterra é tudo questão financeira para que a Inglaterra não continue crescendo e se torne um império como a França estava se tornando por causa do Napoleão. Só que nós já vimos que isso não vai dar certo e a nossa Revolução Francesa vai chegar ao fim, porque o Napoleão vai perder a batalha, né? E ele vai ter que retornar para a França, recuar com seu exército e, por fim, os ideais da Revolução de liberdade, igualdade e fraternidade vão ecoar e ecoam até hoje, né? Ecoar quer dizer, fica ali aquele som de liberdade, igualdade, fraternidade na mente do francês. Até hoje eles pensam muito assim. Eles respeitam muito a democracia deles, eles são muito, procuram ser muito corretos nesse ponto, né? Não é um governo livre de corrupção, mas nós temos aqui essa figura, esse quadro que é tão importante, a liberdade guiando o povo. E aí nós vamos encerrando por aqui. Essa foi uma forma de mostrar o que é bloqueio continental. Qualquer coisa, na dúvida, vem no mapinha aqui, nesse, vai no mapinha do livro. São todos o mesmo mapa, porém cada um num contexto histórico diferente, num livro histórico diferente. É bom que vocês aprendem um pouquinho mais de geografia, tá vendo? E tem o meu mapa que tá chiquérrimo, tá? Não descartem o meu mapa. Ele é bonito. Até a paródia que virá na próxima aula. Fiquem com Deus, façam as atividades.